Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você na aula 2 da nossa disciplina de videoconferência 1. Gente, hoje nós vamos abordar um assunto sobre organização da reunião. Então, nós vamos ver hoje, explorando funções do Google Meet, vamos ver o novo layout do Google Meet que foi feito, vamos ver detalhes da reunião, controles do organizador, as configurações, as principais configurações do aplicativo, conexão com a internet, isso é muito importante também para que tudo dê certo, como desligar o microfone de participantes de terceiros e tipos de apresentações no Google Meet. Eu sou a professora Naira e vamos à nossa aula de hoje. Então, eu vou começar aqui hoje, vou abrir. Eu deixei o meu e-mail aberto, o meu e-mail institucional, certo? E lembra que eu falei na aula 1 que eu ia mostrar um outro jeito da gente programar uma reunião pela agenda. Como que eu posso iniciar uma reunião ou programar uma reunião pela agenda do próprio e-mail. Então, eu venho aqui, ó, no lado direito da minha conta do e-mail, tem um quadradinho que se chama Google Apps. Então, todos os aplicativos do Google, do seu Gmail, estão aqui. A gente vai clicar nesse chamado Agenda. E aí ele vai abrir a minha agenda do e-mail. Ó, aqui está organizado por mês, então ele mostra todos os dias do mês. Hoje eu estou gravando essa aula no dia 23 de setembro, então eu quero marcar uma reunião para amanhã, por exemplo. Então eu venho aqui no dia 24, clico aqui dentro, em qualquer lugar, e ele vai abrir uma janela, né? Nessa janela, como eu quero configurar horário, tudo, eu venho aqui, ó, mais opções. Ele vai abrir uma outra parte. Nessa, eu vou colocar aqui o nome da minha aula, aula 2, só um teste, certo? Vou desmarcar essa partezinha aqui, ó, que ele fala dia inteiro. A gente desmarca aqui e a gente consegue configurar o dia direitinho dessa aula que vai ocorrer amanhã. Então, eu vou colocar aqui, a aula vai ser amanhã, vou colocar aqui às 9h30 da manhã, AM, e ela vai ter uma duração de 1 hora. Então, ela vai até às 10h30 da manhã, certo? Aí eu clico aqui, ó, nesse botão e ele vai criar o link, aquele link que nós vimos na aula 1, com o acesso para que o aluno entre na aula de amanhã a partir das 9h30. Então, eu posso enviar esse mesmo link, igual nós vimos anteriormente, para os alunos via WhatsApp ou via outro meio de comunicação. E também, caso mais pessoas participem dessa aula, a gente pode colocar aqui, pode ser uma aula que tem algum outro professor, ou uma reunião. Você, diretor, coordenador, professor que vai fazer uma reunião com outras pessoas da instituição. Então, aqui, nessa parte de adicionar convidados, você convida pessoas da mesma instituição, que fazem parte do seu workspace, aí, do seu local de trabalho. Então, eu vou colocar aqui um e-mail que é da coordenação que eu também faço parte. Então, só para que tenha algum convidado aqui, né? E aí ele vai listar, ó, a quantidade de convidados que fazem parte do seu workspace, né? E vai listar todo mundo. Beleza, vou salvar. Ó. Quando eu salvar, ele vai perguntar: você quer enviar um e-mail de convite para os convidados no Google Agenda? Se eu disser que sim, enviar, o que vai acontecer? Vai chegar um e-mail para todas as pessoas que eu convidei, que fazem parte da minha instituição, do Gmail. Vai chegar um e-mail e a pessoa vai ver se ela aceita. Terão 3 botões: o sim, o não e o talvez, para participar da reunião ou da aula que vai acontecer amanhã, às 9h30. Né? Interessante, é legal. Isso é bom porque a pessoa não esquece. Ele faz a notificação, ele avisa que a reunião vai começar em 10 minutos, certo? Eu vou voltar para cá porque eu não vou enviar esse e-mail. Ele fala aqui, ó, tem notificação, ele abre uma janelinha avisando, ó, reunião em 10 minutos, ou aula tal em 10 minutos. Ele usa sempre o título
que eu salvei aqui, certo? Então, eu vou iniciar essa reunião para agora, né? Vou dizer que essa aula vai começar agora. E ele vai abrir já aqui. Antes de eu entrar na reunião, ele sempre vai pedir, vai me dar uma calibrada. Tanto com câmera, eu estou aparecendo 2 vezes aqui. O ideal é que, mesmo que você seja organizador, feche o seu microfone e feche a sua câmera, mesmo você seja organizador, inicialmente. Depois, né, para não dar alguma interferência ou alguma coisa assim, certo? Outra coisa, eu vou abrir aqui a minha câmera e eu já vou falar de uma funcionalidade que é muito interessante, que é o plano de fundo ou efeitos visuais. Deixa eu desligar só o meu headlight aqui para não ficar muito claro. Pronto, melhorou. A câmera do meu notebook não é muito boa, então não vai aparecer muito legal aí, por isso que eu estou usando o celular. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso eu ainda não entrei na reunião, eu estou configurando antes de eu entrar. Caso você não tenha um fundo legal, ou vai ter pessoas passando na sua casa, enfim, você coloca um plano de fundo que disfarce o fundo aí da sua casa. Ó, então agora eu estou no meio de uma biblioteca. Então, a imagem que vai aparecer assim que eu entrar na reunião vai ser essa daqui, mostrando esse fundo. Ó, eu tenho outras. Ó, essa aqui também está bem bonitinha. Ah, não, quero imagem de uma praia aqui no fundo da minha tela. Então, percebam que a qualidade do meu computador não é tão boa de câmera. Porém, isso interfere na conexão da sua internet. Está dentro do tópico ali que eu falei com vocês agora há pouco. Então, a conexão da sua internet faz muita diferença, tá? Na hora de você mudar esse fundo aqui. Então, se a sua conexão não for muito boa, pode travar, pode ficar falhando o seu rosto. Então, fica atento para isso daí, certo? Eu gosto de colocar esse desfoque um pouco atrás, que aí não mostra um pouco as imperfeições daqui de casa, certo? Então, eu vou fechar aqui. Fechei. E aí, já deixei o plano de fundo que eu quero e vou clicar em participar agora. Sempre com o microfone desligado, para caso de algum ruído, até mesmo você falar alguma coisa que não esteja, né, compatível ali com a aula, com a iniciação. Então, agora eu vou desligar a minha câmera e aí já vai fazer essa participação, certo? Vamos iniciar então agora para ver os detalhes dessa reunião. Uma coisa que é interessante é aqui, ó, mostrar todos, onde estão esses 2 bonequinhos aqui do lado direito. Então, se eu tiver 35, 45 pessoas na minha aula, todas as pessoas serão listadas aqui. Nós podemos também pesquisar por pessoas. Você sabe que o João está dentro da sua aula, você coloca ali o nome dele e ele vai buscar o nome do João. Se o nome dele não tiver João, tiver com outro nome, um codinome, um nickname, aí você não consegue encontrar, não aparece. Controles do organizador. Isso aqui é muito interessante porque a gente pode controlar. Você está numa aula com 40 alunos, né? E se você deixar esse compartilhar tela ativado, igual está o meu aqui, ó, significa que qualquer pessoa, a qualquer momento, vai poder compartilhar a tela dele ou fazer uma apresentação no meio da sua aula. Então, o ideal é que, se você é a professora ou professor, desabilita para não correr o risco de alguém compartilhar a aula por ali, tá? E enviar mensagens no chat, a gente sempre deixa habilitado, porque aí todo mundo pode interagir, fazer perguntas, enfim, lá no chat, certo? Esses são os principais que a gente precisa saber. Outra coisa que é legal também é aqui, ó, mais opções. Nesse mais opções, nós temos a lousa interativa, que eu vou mostrar numa próxima aula para você. O gravar reunião. Quem criou essa reunião fui eu. Perceba que eu estou com 2 usuários aqui, né? Eu que iniciei a reunião. Se você for um participante da reunião
e estiver utilizando o computador, que faz parte da mesma instituição, você também pode iniciar a reunião. Não é necessário que você seja o organizador da reunião para poder iniciar, para gravar a reunião, tá? Como eu estou pelo celular eu não consigo iniciar a gravação da reunião. Então, geralmente acontece da gente iniciar aqui e pede para um outro colega gravar a reunião para a gente, desde que esse e-mail dele seja o institucional, que fazem parte do mesmo workspace, certo? Aqui, alterar layout. Essa opção é bem interessante, ele já vem com layout automático. A gente utiliza o layout do mosaico quando tem mais de 10, 15 pessoas e você quer ver a tela de cada pessoa. Interessante que todos estejam com a câmera aberta, né? E aí você consegue, com o layout do mosaico, igual está aparecendo aqui, ó, ele dá uma pré-visualização, você consegue olhar a janelinha de cada pessoa que está ali. Você pode aumentar os números de blocos, ó, para até 49 blocos ao mesmo tempo mostrando no seu dispositivo, seja no celular, seja no computador. O destaque ele pega sempre a pessoa que está falando. Então, quando eu falo, eu estou em destaque. Aí ele deixa a minha imagem maior na tela. Se algum aluno fizer alguma pergunta ou outra pessoa quiser falar, a partir do momento que ele abre o microfone, ele vai estar em destaque. Então, a imagem dessa pessoa, ou o áudio, né, se ele não tiver com a câmera aberta, vai ficar em destaque, vai ficar em um tamanho um pouco maior. E tem também a barra lateral. Então, todo mundo vai ficar listado do lado direito do seu dispositivo. Ali aí não vai aparecer todo mundo, vai aparecer só algumas pessoas, certo? Então, eu vou deixar no automático, porque como só tá eu aqui, não vai aparecer esse efeito do mosaico e nem dos outros que eu tô falando aqui. Os efeitos visuais nós já vimos, né, antes de entrar na reunião. Ah, mas eu entrei na aula, esqueci de configurar o meu efeito visual, o meu plano de fundo. Não tem problema, você pode alterar isso durante a aula também, tá bom? Não tem problema nenhum. Essa parte aqui embaixo não precisa mexer, isso aí fica para depois. Essa mãozinha aqui, que já foi feito também no novo layout do Google Meet, é o levantar a mão. Por quê? O que acontecia antes? Reunião tocando, aula tocando. Deixa eu ligar de novo meu headlight, posso estar escuro para vocês. Pronto. E aí, reunião tocando, aula tocando, alguém quer fazer uma pergunta. E aí fica, às vezes, chato a pessoa interromper a aula no meio. Então, inventaram o íconezinho de levantar a mão. O que isso vai mudar? Eu vou aqui mostrar todos. E ele vai... Eu, como organizadora, consigo justamente organizar quem vai falar primeiro. Né? Conforme as pessoas forem levantando a mão, bem aqui, ó, do lado direito, fica ó, uma mão levantada. Se tiver 10, conforme a ordem que foram levantando a mão, ele vai listar aqui para mim. Então, a Naira já falou, beleza, eu posso vir aqui ó, e abaixar a mão da Naira, certo? Conforme as pessoas forem falando, você mesmo pode baixar a mão ou o próprio aluno pode baixar a mão dele sozinho ali, clicando na mãozinha, certo? Outra coisa que é interessante é a apresentação. Temos 3 tipos de apresentações que podem ser feitas no Google Meet. A primeira é a tela inteira. Então, eu posso compartilhar aqui toda a tela que eu estou mostrando no meu computador. Marco aqui e clico no botão compartilhar. E ele vai mostrar agora para você, ó, observa bem. Isso aqui a gente pode fechar, isso aqui pode ocultar, sem problema nenhum. Então, tudo que eu estiver apresentando. Então, eu estou apresentando aqui essa imagem com o Prezi, que é a apresentação que eu fiz com o slide para você. Então, isso aqui é a minha apresentação da tela inteira. Então, o que ele faz? Ele mostra tanto as abas do meu navegador, ele mostra inteira a minha tela, certo? Ah, não quero mostrar a tela inteira. A gente pode alterar esse tipo. Eu paro a apresentação, vou sair de novo. Ó, saí da apresentação. E agora eu vou apresentar uma janela só uma janela.
e vou compartilhar. A vantagem disso daqui é que só vai aparecer a janela que eu quero. Eu oculto aqui. E aí só vai aparecer essa janela que eu estou apresentando aqui na tela, certo? Vou mudar aqui também. Vamos voltar, vou parar a apresentação de novo. E eu posso... O terceiro tipo de apresentação é uma guia, ó, ideal para vídeo e animação. Ele mostra só uma guia, que são as guias do meu navegador. Eu quero mostrar só a guia do Prezi. Compartilhar. Ele mostra somente essa guia. Somente essa minha guia do Prezi, na qual eu escolhi, certo? Ó, ele só fica aparecendo aqui um tamanho um pouquinho menor para a gente visualizar. Certo? Deixa eu tirar a minha apresentação novamente aqui para você. Aqui está como a guia. Vou tirar a apresentação. Pronto. Tirei a minha apresentação. E aí, é isso, minha gente. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais alguma coisa. Estou. Vamos falar sobre a legenda. Isso também é um recurso que chegou agora, atualizado, e é muito, muito inclusivo. É a palavra que eu gosto de utilizar com relação às legendas. A gente escolhe o idioma, vamos colocar português Brasil, vou aplicar aqui e vou ativar o microfone para que ele pegue o áudio que eu estou falando aqui com você agora. A partir do momento que eu ativar o microfone, ele já vai começar a gerar as legendas. O aluno pode gerar essa legenda no computador dele e você também pode gerar quando você começar a dar sua aula. Ó, então, ativei o microfone e agora tudo que eu falar, ele vai descrever aqui na nossa legenda. Então, quanto mais pausado a gente falar, melhor será a captação da ferramenta, certo? Isso é ótimo para aqueles alunos que possuem alguma necessidade específica, e isso pode ajudar muito durante o desenvolvimento do aprendizado. Não é maravilhoso, né? Então, eu deixo desativar aqui, senão ele vai continuar pegando as falas minhas. Pronto, desabilitei o meu microfone e venho aqui e desabilito também, ó, nenhum idioma selecionado, quer dizer que eu não quero legenda. E aí eu aplico a minha legenda. Gente, é simplesmente maravilhoso isso que a gente está fazendo agora. Eu vou sair da chamada com o notebook, certo? E vou ficar só aqui com vocês para finalizar essa aula. Espero que você tenha aprendido. Já sabe, não conseguiu entender? Pausa o vídeo, volta, faz junto comigo, clica no botão e a gente vai aprendendo cada vez mais. Até a próxima aula.